Os narradores vêm chegando, de todo canto vem feliz, vão fazendo a romaria das histórias desse país. Vira e mexe, tem história. E a história de hoje é uma história de minha autoria que se chama Dobra, Desdobra, Vira História. E a história começa assim. Pedro era um menino que adorava histórias. Ele gostava muito de ganhar livros de presente. Ele pedia livro no aniversário, no Natal, no Dia das Crianças e até na Páscoa. Ao invés de pedir ovos de chocolate, Pedro pedia livros. Um dia, Pedro estava no seu quarto lendo um livro que ele tinha acabado de ganhar, mas de repente ele ouviu um choro. Achou estranho porque estava sozinho no quarto e olhou para o lado, viu que o choro vinha da mesa. Ao chegar na mesa, ele encontrou uma folha de papel chorando. Pedro achou aquilo muito estranho e quando olhou para a folha, ela começou a conversar com ele. Ah, menino, eu sou uma folha tão triste, sou uma folha em branco. Você conhece tantas histórias, seus livros têm tantas histórias para te contar e eu, uma folha em branco. Pedro olhou para aquela folha e teve uma ideia. Pegou a folha, dobrou ao meio, olhou para ela novamente e disse: Folha, você ficou parecendo um telhado. Na mesma hora, a folha lembrou da história dos 3 porquinhos e do telhado da casa do Pedrito. O mesmo telhado que o lobo entrou pela chaminé, caiu dentro de um caldeirão quente e queimou o rabo. A folha adorava essa parte da história e Pedro também. A folha perguntou para Pedro: Gostei de ser telhado, mas será que eu posso ser outra coisa? E aí, Pedro dobrou novamente a folha e disse: Folha, dessa vez, ao invés de ser só um telhado, você vai se transformar numa casa. O que você acha de ser uma casa feita de doce, chocolate, pirulito, bala, bombom? A folha adorou a ideia e na mesma hora lembrou da história de João e Maria. Pedro disse para a folha que dessa história a parte que ele mais gostava era da esperteza do Joãozinho, enganando a bruxa ao colocar no buraco da jaula que ela tinha prendido o rabo de um rato, para ela achar que era o dedinho dele que estava bem magrinho. A bruxa queria que Joãozinho ficasse bem gordo para ela comê-lo. Bom, Pedro também gostava muito dessa parte da história. A folha gostou de ser uma casinha de doces, mas Pedro, gostando da brincadeira, resolveu transformá-la em outra coisa. E dessa vez, ao dobrar a folha, ele percebeu que ela se transformou num chapéu de soldado. A folha não lembrava de nenhuma história que tinha soldado. E aí, Pedro disse para ela: Tem uma história, folha. A história do soldadinho de chumbo, mas é uma história muito triste. O soldadinho de chumbo tinha uma perna só e o final da história não é um final feliz. A folha, não querendo fazer parte dessa história triste, pediu que Pedro dobrasse novamente. E ao dobrar, a folha percebeu que ela ficou parecendo o bico de um pato. E aí Pedro disse: Folha, você pode ser o patinho feio? A folha gostou muito, ela adorava essa história, principalmente a parte que o patinho feio encontra a mamãe, os seus irmãos e sai nadando pelo lago. Ela adorou seu patinho feio. Pedro estava gostando muito de brincar com a folha e resolveu dobrar mais uma vez. Nessa hora, a folha ficou parecendo uma montanha. A folha não conhecia histórias com montanha e Pedro
Na hora que viu aquela montanha, ele lembrou de uma história que ele viu num livro de contos dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm eram dois irmãos que saíram pelo país em busca de histórias e descobriram esta, a montanha Cimeli. Vocês já escutaram essa história? Eu nunca tinha escutado, mas pesquisei na internet e vi que é a história de dois irmãos, um muito rico e um muito pobre. O irmão muito rico não gostava de ajudar o irmão pobre e o irmão pobre, precisando de ajuda, sai pela floresta. Ao longe, ele avista uma montanha e vê alguns homens em volta dessa montanha que gritam assim: "Abra-te, ó monte Cimeli!" E essa montanha se abre e dentro dela tem muita riqueza, muito tesouro. A Folha adora a ideia de ser uma montanha cheia de riqueza, cheia de tesouros. Fica muito feliz. Mas Pedro faz a última dobra e nessa hora aquela folha se transforma num barquinho de papel. Pedro então diz para a Folha: "Folha, agora você pode viajar pelo mundo inteiro, conhecer várias histórias. Você vai poder estar em todas as histórias do mundo." Mas nessa hora, a Folha fica triste. Ela não quer viajar, ela não quer sair de perto do seu novo amigo. Ela está adorando conhecer novas histórias e diz isso para Pedro. Pedro, então, tem outra ideia. Ele pega aquele barquinho, passa a cola de um dos lados da vela do barco, cola, e aí ele diz para a Folha: "Folha, agora você se transformou na cabeça de um fantoche. E sendo fantoche, você pode ser qualquer personagem das histórias. Você pode ser a Rapunzel, uma princesa. Você pode ser a bruxa. Você pode ser o príncipe das histórias." E aí, a Folha ficou muito feliz com aquela ideia. Ela seria agora qualquer personagem das histórias que Pedro contasse. E desse dia em diante, minha gente, a Folha e o Pedro viveram muitas aventuras, participaram de várias histórias e em cada história a Folha se tornava um personagem. E assim termina a nossa história. Vou ali e volto já, porque vira e mexe tem história.